Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto baseado no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 16, cujo título é Enquanto há vida, ainda há esperança. Nós sabemos que pela Bíblia Sagrada e pela própria vivência que nós temos nessa terra, que quando você corta uma árvore, ela ainda pode brotar. E eu quero dizer para vocês nessa noite que enquanto tivermos vida, enquanto estivermos vivos, ainda há esperança. É muito comum a gente ouvir falar que a esperança é a última que morre. Isso não é verdade. Pois a esperança nunca morre. Enquanto tiver vida, há esperança. Mas ela permanece. Mesmo depois de morto, ela permanece para sempre. Todas as pessoas, em algum lugar ou em algum momento de sua existência, elas passam por circunstâncias que levam a pensar que não existe mais esperança. Aquilo que acontece é tão tenebroso que elas julgam não ter mais esperança. O desespero, a angústia e a sensação de impotência diante das adversidades, diante de fatos que tiram delas todo o estímulo para continuar a lutar. Muitas vezes elas se desesperam. Mas se nós olharmos para as passagens bíblicas, as histórias contadas na Bíblia, nós vamos observar que muitos dos heróis bíblicos também passaram por tais situações. Foi assim com Jó, todo mundo conhece a história de Jó. Foi assim com Elias, todo mundo conhece a história de Elias. Foi assim com José do Egito. Foi assim com Jacó, com Paulo, com João, com Moisés, com Marta, com o próprio povo judeu, com Jairo. Então nós podemos aí falar um monte de pessoas. Então são muitos as pessoas que passaram por essas situações. Até em situações extremas, como foi o caso de Jó, perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu seus bens, perdeu a saúde. O Jairo, que é a situação pior do que a de Jairo, que viu a sua filha morta. Marta, que viu seu irmão morto. O próprio povo judeu, que tantas batalhas eles perderam, foram feitos escravos. Ainda assim eles não perderam a esperança, pois eles sabiam que, embora fossem pessoas de pequena fé, eles tinham um Deus grande e tremendo.
A história do povo judeu contada no livro de Juízes nos mostra um povo que, após a morte de Josué, esqueceu das bênçãos que Deus havia dado para eles. Deus havia concedido na conquista da terra prometida. Eles deixaram de servir a esse Deus para servir a deuses de povos que viviam entre eles, que não haviam sido expulsos da terra prometida. E como consequência, por adorar deuses estranhos, Deus permitiu que esse povo fosse assolado por seus vizinhos, fosse feito escravos. Mas quando esse povo já não aguentava mais o cativeiro, eles se lembraram de Deus. Eles se arrependeram de seus maus caminhos e invocaram seu nome. Deus nunca deixou de abrir os seus braços para esse povo. Não, nunca deixou. Quando eles clamavam com arrependimento sincero, Deus se compadecia deles e levantava juízes que os livraria das mãos de seus algozes. Mas com a morte desses juízes, o povo voltava a se prostituir, voltava a adorar novamente deuses estranhos. Diante dessa história, narrada lá no livro de Juízes, a história do povo judeu, nós podemos tirar lições importantes para a nossa vida. A desobediência sempre traz julgamento. E se somos infiéis, Deus sempre permanece fiel. Essa história não é diferente nos dias atuais. Não. O mundo está repleto de pessoas com grande dificuldade de saber se está agindo certo ou errado. Eles tomaram caminhos. E eles não sabem se esse caminho, por eles tomado, é certo ou errado. A maioria dessas pessoas são pessoas desconfiadas, assustadas, descontentes, que vivem situações difíceis e afastados de Deus. Assim como aconteceu com o povo judeu, o problema não está na esperança, e sim no caminho tomado. Uma vez que a esperança é o meio eficaz para banir as incertezas da nossa mente, e se manifesta através da fé. Uma pessoa que não nutre suas esperanças é alguém que não tem sonhos, não tem ideais e não tem futuro. Não tem futuro, irmãos. Quem um dia conheceu a Cristo Jesus jamais pode perder a esperança. Contudo, irmãos, como já foi dito, o mundo está cheio dessas pessoas, tanto dentro como fora das igrejas. Pessoas sem esperanças que olham somente para os problemas, deixando seu olhar desviar do alvo e, consequentemente, deixando de receber suas bênçãos.
Eu não sei o que está acontecendo na sua vida agora. Somente sei de uma coisa. Que hoje você está aqui, nesse lugar. Posso te dizer sem medo de errar. O sol vai voltar a brilhar para você. Sim, o sol vai brilhar novamente para você. Não importa qual a circunstância que está acontecendo na sua vida. Mas lembre-se de uma coisa. Para tudo existe solução. Você não pode desistir agora. Nem pensar em desistir. Pois Deus tem um propósito a ser cumprido na sua vida. O vazio que você está sentindo dentro de você vai ser preenchido. Preenchido pelo Espírito Santo. Basta você confiar. É hora de mudar. Não deixe a sua esperança secar. Sua esperança jamais deve morrer. Mas uma coisa é certa. Nossa esperança não pode estar firmada em coisas materiais, pois ela está associada à fé. Fé em Cristo Jesus. Nossa esperança deve ser o elemento que nos impele para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Redentor. Não importa o que possa estar afligindo a sua vida. Não importa. Se nossa esperança em Cristo Jesus estiver firme, você será tal como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, ao qual dará o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Se por um lado a obediência nos traz julgamento, pois Deus irá punir a rebelião contra ele, uma rebelião contra Cristo Jesus, ele também corrige a quem ama. Por outro lado, se somos infiéis, ele é fiel para nos salvar e preservar, quando a ele buscamos de todo o coração. Ele pode nos perdoar quando nós buscamos o perdão com um verdadeiro arrependimento. Lembre-se, há um propósito para todas as coisas, inclusive para as nossas provações. Assim como Cristo Jesus fez com Lázaro, com a filha de Jairo, com Jó e com o povo judeu, ele também quer reverter as adversidades da sua vida. Ele quer reverter essas adversidades em bênçãos. A morte espiritual em vida. Hoje o Senhor te convida para a vida, para uma maior intimidade com Deus. Lembre-se, embora tudo possa parecer perdido e tudo possa conspirar contra você, ainda assim há esperança. Você está vivo e enquanto há vida, ainda há esperança. Amém.